Capítulo 10. Aqui você entra em contato com os seus sentimentos e os sentimentos dos outros, foge de um abraço e perde o medo de tubarões. Levantar âncora como plantar e deflagrar estados emocionais. Como você sabe, é possível influenciar os estados emocionais dos outros através de empatia e sugestão. Porém, os resultados em geral serão um pouco imprecisos, como conduzir alguém a um estado animado e confiante, ao contrário de feliz e criativo. E você poderá achar difícil conquistar reações emocionais fortes. Existe um modo mais eficaz de influenciar as emoções que permite deflagrar qualquer emoção desejada, em qualquer pessoa que você quiser, quando quiser, e esse modo mais eficaz é o uso de âncoras. Âncoras igual marcas. Na verdade, não existe uma verdadeira diferença entre âncora e marca. Esse era o ponto de Pavlov, fazer com que os seus cachorros salivassem ao ouvir uma campainha. A diferença é que estamos marcando pessoas, não cachorros, e o que estamos marcando são estados emocionais, não babá. Isso significa que você pode transformar rapidamente estados emocionais negativos das pessoas em estados positivos, usando âncoras. Como qualquer emoção pode ser ancorada, você será capaz de produzir emoções como inclinação para comprar algo, devoção ou tensão nervosa. Então não se esqueça do que o Benny, tio do Homem-Aranha, falou. Use o seu conhecimento com responsabilidade e somente use os seus poderes para o bem. Tem muita gente que já tentou seguir outro caminho e pode contar a você que tudo que vai, volta. Além do mais, se você explorar as pessoas nesta vida, será uma pedra na próxima. Então seja bom. É melhor dar a quem você encontra algo especial para lembrar do que contribuir para que sejam ainda mais neuróticos. Você já usa muito, como eu já disse e vou repetir. Nada neste livro é novidade. Isso também se aplica às âncoras. Você já as usa o tempo todo. Temos muitas experiências ao longo da vida. Muitas dessas experiências também estarão ligadas a estados emocionais fortes, como alegria, amor, ódio, traição, felicidade, nervosismo, raiva, etc. Ao sermos lembrados de algo que tenhamos vivido, lembramos mais do que o evento em si. De certo modo, também começamos a nos sentir do mesmo jeito que nos sentimos naquele momento. Nem precisamos nos lembrar do evento. Podemos trazer de volta emoções até de eventos esquecidos. É por isso que podemos ver alguém de longe e sentir antipatia instintivamente. Depois é que percebemos como a pessoa parece com alguém que nos intimidava na escola, ou que ela está usando a mesma jaqueta que o nosso inimigo da infância costumava usar. O objeto que aciona uma dessas reações emocionais a uma lembrança, nesse caso certa aparência ou roupa, é conhecido como âncora. Trata-se de uma situação, objeto ou experiência que associamos inconscientemente a certa emoção. A aparência, ou a jaqueta, tem uma função na memória específica a qual a emoção se associa. Faz sentido? Nós esbarramos nesse tipo de âncora o tempo todo. Quando ouvimos uma música conhecida e sentimos as mesmas emoções que sentimos ao ouvi-la pela primeira vez. Ei, a nossa música está tocando. Lembra? Ou rever álbuns cheios de fotos antigas, despertando memórias e as emoções que as acompanham. E não esqueçamos das trilhas sonoras de filmes. Em muitos filmes a música é usada como âncora para provocar no público o estado emocional certo. Dois dos melhores exemplos disso são M, o Vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, e Tubarão, de Steven Spielberg. Em M, o Vampiro de Düsseldorf, o assassino assoviava uma canção sempre que aparecia. No final, só ouvir o assovio já era o bastante para o público entender que o assassino estava se aproximando sem que ele precisasse aparecer na tela. Esse recurso pode ter apavorado as pessoas em 1931, mas o público atual é um pouco mais sofisticado, certo? 44 anos depois, Spielberg usou o famoso tema de tubarão exatamente do mesmo jeito que Lang, para indicar que o tubarão estava se aproximando. Conheço muita gente que viu tubarão por volta dos 12 anos de idade e que ainda fica com o pulso alterado, sente ansiedade e nervosismo todas as vezes em que me esgueiro sorrateiramente e canto dan. Que tal esta âncora?
Às vezes uma âncora estará associada a uma memória específica, não a uma emoção forte. Isso pode ser visto quando dizemos coisas assim: isso me lembra. As âncoras mais fortes costumam ser as impressões sensoriais nas quais menos pensamos, sabores e odores. Um dos exemplos mais famosos de âncora na história humana é aquela descrita por Marcel Proust no seu romance Em Busca do Tempo Perdido, onde o personagem principal come um bolinho que acabara de mergulhar na xícara de chá, e de repente se lembra de toda a sua infância. E de repente a lembrança voltou. O sabor era o do pedaço da Madalena que nas manhãs de domingo em Combray, quando eu ia cumprimentá-la no seu quarto, minha tia Leonia me oferecia, primeiro mergulhando na sua xícara de chá da Índia ou de Tília. Mas, quando nada subsiste de um passado distante, depois que as pessoas morrem, depois que as coisas são destruídas, sozinhos, o odor e o sabor permanecem, e mal reconheci o sabor do pedaço de Madalena molhado no chá de Tília que minha tia me dava. A velha casa cinza, que dava para a rua, onde o seu quarto estava, imediatamente emergiu como o cenário de um teatro, e toda a Combray e seus arredores, assumindo a sua própria forma e solidez, surgiram cidade e jardins, da minha xícara de chá. Lugares podem ser âncoras fortes. Uma amiga minha descobriu isso sozinha há pouco tempo, ao romper com um namorado. A conversa começou na cama, na casa dela, mas, quando as lágrimas e a raiva explodiram, ela logo percebeu que eles precisavam terminar a conversa na cozinha. Como ela explicou para mim, senão todas aquelas emoções horríveis e tristes teriam ficado na minha cama. Elas voltariam todas as vezes em que eu fosse dormir, e é claro que eu não queria isso. Ela felizmente percebeu, antes que fosse tarde, que a cama dela estava se transformando numa âncora negativa poderosa. Mas nem sempre temos a sorte de ser assim tão perceptivos. Âncoras no momento correto. As âncoras que nos interessam aqui não são do tipo que Proust comenta. O tipo que estamos abordando são âncoras capazes de provocar estados emocionais diferentes nas pessoas. É claro que seria muito útil se pudéssemos saber exatamente quais âncoras estão escondidas no nosso inconsciente e no dos outros para assim acioná-las à vontade. Sente-se exausto? Acione a sua âncora da energia e bum! Simples assim, e você se transformou no coelho Energizer. Se fosse assim, poderíamos nos influenciar e influenciar os outros a sempre se sentirem felizes ao máximo e terem um estado mental criativo e animado. Mas, como as âncoras estão escondidas no inconsciente, é muito difícil saber o que elas são. Pode parecer que é melhor desistir, mas essa decisão seria por demais prematura. Podemos facilmente criar âncoras novas em nós mesmos e nos outros. E sempre estamos fazendo isso, então podemos muito bem aprender a fazer eficazmente. Ao criar âncoras novas, você sempre saberá exatamente qual emoção está sendo deflagrada e exatamente o que fazer para deflagrá-la. É assim que funciona. O que você fizer ou disser quando estiver com alguém que esteja vivenciando uma emoção forte ficará ligado à emoção nas lembranças da outra pessoa. Essa ação particular será a sua âncora. Mais tarde, quando você repetir, dizendo ou fazendo a mesma coisa de antes, isso estimulará a memória do estado emocional que a pessoa estava vivenciando quando a âncora foi plantada. Quanto da emoção é despertado novamente e o grau de poder da emoção, se é tão forte quanto antes ou apenas uma pálida sombra de uma lembrança, dependem de como você conseguiu plantar a âncora, em primeiro lugar. Ao se tornar consciente de como as âncoras são feitas, você também obterá um sentido melhor das âncoras que você planta nas pessoas sem intenção. O mesmo se aplica a âncoras que você planta em si mesmo, como aquela que a minha amiga quase plantou no próprio quarto. E, é claro, você também terá uma chance melhor de observar quais âncoras os outros plantam em você, intencionalmente ou não. As âncoras, como as sugestões, costumam ser usadas equivocadamente. Âncoras inconscientes, negativas. O especialista em organização americano Jerry Richardson dá um bom exemplo, em que o pai observa que o filho está triste e o abraça. A intenção do pai, obviamente, é confortar e apoiar.
O problema é que o abraço dele precisa ter sido usado num contexto positivo antes, ou seja, ter sido ancorado com emoções positivas para que elas sejam acionadas ao abraçar o seu filhinho triste. Mas esse pai não tem muito contato físico com os filhos. Na verdade, isso só acontece quando ele precisa confortá-los. Então, em vez de estar associado a algo prazeroso e o pai ser capaz de usá-lo para combater a negatividade, o abraço estará ancorado com um estado emocional negativo, pois é aí que o filho o vivencia. Se isso acontecer algumas vezes seguidas, sempre que o pai abraçar o filho, este entrará num estado negativo, mesmo se estiver contente em princípio. Se o toque físico somente for usado quando alguém estiver triste, essa emoção estará associada ao toque, independentemente das intenções subjacentes. Infelizmente tendemos a tocar mais as pessoas quando elas estão tristes ou perturbadas. Richardson questiona se isso pode explicar por que tanta gente na nossa sociedade não gosta de ser tocada. Simplesmente aprenderam desde a infância a associar o toque às emoções negativas. É um pensamento assustador. Precisamos ter mais consciência do nosso comportamento, já que a lembrança de como alguém se comportou ficará guardada no nosso inconsciente ao lado da memória da emoção que vivenciamos na época. Em termos gerais, é uma boa ideia fazer contato físico com alguém que esteja de bom humor. Assim, você poderá ajudar quando a pessoa estiver menos feliz, tocando e acionando as emoções positivas e atuais dela. É claro que uma âncora emocional não precisa envolver o toque. Eu usei o toque no exemplo anterior porque o contato físico é uma forma comum de dar conforto e apoio, e porque as âncoras que usam o toque tendem a ser muito fortes. Mas, como escrevi antes, tudo o que percebemos pode criar uma âncora funcional. Uma palavra, uma imagem, o tom da voz, um gesto particular, um odor, uma cor ou um sabor. Por motivos naturais, uma pessoa visual prefere uma âncora visual, e uma pessoa auditiva prefere uma âncora baseada no som. Se você não tiver certeza sobre que tipo de âncora usar, combinar várias impressões sensoriais nela pode ser uma boa ideia. Em vez de apenas dizer uma palavra, você o faz com um tom de voz específico, enquanto faz um gesto com uma das mãos e toca o braço da pessoa com a outra. Quanto mais impressões sensoriais você conseguir incluir na âncora, mais clara e forte ela será. Alterando o estado mental dos outros, saber qual é o nosso estado de ânimo e o que está passando pela nossa cabeça no momento surte um grande efeito sobre a percepção das coisas que ouvimos e sobre a possibilidade de acharmos determinada ideia maravilhosa ou terrível. Se você tiver uma ideia ou proposta e deseja a atenção de alguém, e preferencialmente que a pessoa concorde com você, é necessário que ela esteja num estado emocional o mais receptivo possível. Se ela não estiver e você não dispuser de ferramentas para alterar o estado emocional dela, você poderá enfrentar problemas. Estabelecer a empatia é a ferramenta mais importante para tanto. Mas, ainda que ela goste de você e fique aberta às suas ideias, ela pode estar triste ou perturbada por algo que você não pode mudar. Pode ser alguma coisa que não tenha nada a ver com o seu relacionamento com ela, talvez que diga a respeito aos assuntos particulares dela. Embora as intenções sejam boas, as emoções que ela traz afetarão a atitude dela em relação à sua ideia, mesmo se o motivo para o estado dela não tiver a ver com você. Usando uma âncora positiva, você pode alterar o estado emocional dela de modo a adequá-lo ao seu encontro, ao menos temporariamente. Você também pode usar uma âncora para fortalecer a resposta emocional de alguém a certa sugestão. Como o vendedor de carros que pergunta ao cliente: "O que acha de fechar negócio agora?" E simultaneamente aciona uma âncora para que o cliente vivencie sentimentos fortes de alegria. As âncoras funcionam por causa da maneira pela qual associamos as coisas que acontecem dentro da nossa mente, como nos sentimos ou o que estamos pensando a eventos no mundo externo. Não importa que os dois estejam diretamente conectados ou não. É assim que as âncoras são criadas, mas também é um dos motivos que explicam por que é tão importante saber como usá-las.
Se encontrar alguém num estado negativo e não souber como resgatá-lo, você corre o risco de ter o seu encontro transformado numa âncora para o estado emocional negativo dele. Então, sempre que ele encontrar você ou ouvir falar de você, sentirá um pouco de incômodo ou tristeza sem saber por quê. Não são esses sentimentos que você quer que as pessoas tenham em relação a você, certo? Isso pode surtir um efeito devastador na sua vida particular e na sua carreira. Felizmente o oposto também se aplica. Se você for bom em despertar emoções positivas e boas nas pessoas, usando os conhecimentos que adquiriu neste livro, você será uma âncora para essas emoções. Se a âncora for forte o bastante, só será preciso que alguém mencione o seu nome para acionar as emoções positivas ou quaisquer emoções que você tenha plantado. Como já falei, você também pode plantar âncoras em si mesmo. É uma ótima maneira de dar a você um estímulo necessário de qualquer emoção. Você pode ficar seguro numa situação que o deixaria normalmente nervoso, feliz quando as coisas não estiverem bem, enérgico e determinado quando se sentir preguiçoso, etc. Você também pode combinar várias emoções diferentes numa única âncora. Eu tenho uma âncora que aciona em mim uma emoção mista com elementos de alegria, orgulho, curiosidade, um frio no estômago e uma dose salutar de autoconfiança. O efeito é quase inebriante. Eu a aciono todas as vezes em que subo no palco para fazer um dos meus shows e ela me deixa num estado mental perfeito para dar o meu melhor na apresentação. Vou ensinar você a criar as suas próprias âncoras. Sugiro que não se limite a ler. Experimente imediatamente. É o único jeito de fazer você mesmo entender como é simples e como funciona. Pode parecer magia, mas é tão místico quanto os cachorros de Pavlov. O fato é que se trata da mesma coisa, porém é mais divertido e muito mais rápido. É aquele toque humano. Como plantar uma âncora é exatamente o que você deve fazer, gesto, palavra, toque ou outra coisa, depende do que você gostaria de usar e o que a situação permite. Como escrevi, o toque é uma âncora forte para a maioria das pessoas, mas algumas situações não permitem outros toques além do aperto de mão inicial. Talvez você esteja longe demais da pessoa para conseguir tocá-la de um jeito natural. Em situações assim, você conseguirá bons resultados se usar um gesto claro e acentuado, e disser algo. O gesto deve ser alguma coisa que você não faça normalmente, como bater palmas, agitar rapidamente os dedos, dar um tapinha na testa ou uma expressão facial muito distinta. O que torna o uso de uma palavra tão útil é a possibilidade de ocultar a palavra na sua fala quando você deseja acionar a âncora. Na verdade, a palavra que você usa para acionar a âncora nem precisa ser a mesma palavra usada para plantar a âncora, contanto que soe muito parecida e você empregue a mesma entonação. Um exemplo de como as palavras podem ser usadas em sintonia com a linguagem corporal para criar uma âncora. Para estabelecer a âncora, você executa um gesto ou toque específico enquanto fala, no campo de golfe, por exemplo. Que tacada ótima! Enfatize a palavra ótima. Para acionar a âncora mais tarde, numa reunião, execute o mesmo gesto ou toque enquanto diz: estou convicto de que será uma ótima solução para você. O que acha? Use a mesma entonação em ótima que usou ao plantar a âncora. Um exemplo do uso de palavras similares. Plantando a âncora, bom trabalho. Acionando a âncora, devemos ir. Nos dois casos, bom/devemos recebem a mesma entonação e são falados ao mesmo tempo em que você usa algum gesto ou toque. Você se lembra do vendedor de carros? O que ele faz, ao dizer algo como tenho certeza de que será uma boa solução para você? O que acha? Ou uma versão mais direta: vamos fechar negócio. Que coisa boa! Enquanto dá um tapinha no seu ombro, é provocar um sentimento parecido com aquele que você experimentou quando ele plantou a palavra boa com um tapinha no seu ombro. Ele fez isso enquanto contava uma piada engraçada e você nem percebeu. Agora que você retornou àquele estado emocional, é mais fácil de entender todos os benefícios de fechar o negócio imediatamente. Você também pode usar âncoras para associar emoções positivas às suas sugestões e ideias. É claro que devem ser emoções que a sua sugestão desperte em você também.
Você nunca deve acionar estados emocionais não justificados em outras pessoas. Se quiser ver exemplos de uma indústria que desenvolveu um autoconhecimento nessa área, observe a publicidade da televisão e dos jornais. Também é uma boa maneira de praticar âncoras nas quais não pensamos, mas que afetam a maioria de nós. Você verá que os anúncios usam mais do que apenas sugestão. Eles também costumam explorar estímulos culturais e sociais como símbolos, cores e sons para despertar estados emocionais específicos na tentativa de associar as emoções que você está sentindo ao produto vendido pela empresa. A âncora para o estado emocional é o próprio produto. Pode não parecer muito enganoso fazer as pessoas se sentirem felizes ao ver o logotipo da Coca-Cola marca registrada. Mas você pode muito bem gerar uma inclinação a comprar que é deflagrada todas as vezes em que alguém vê os últimos tênis da Nike marca registrada. Observe os anúncios. Fica bastante óbvio que tem gente nesse meio publicitário que nunca ouviu falar do tio Benny. As campainhas de Pavlov. As campainhas de Pavlov. Encontrando o momento certo, o jeito mais fácil de plantar uma âncora em alguém é esperar até que ele esteja no estado emocional que você busca. Suponhamos que seja alegria. Ao notar que está acontecendo alguma coisa que o deixe muito mais feliz do que o normal, como uma boa gargalhada no cinema ou uma tacada certeira no golfe, plante a âncora exatamente no momento em que a emoção estiver no clímax. É importante tentar plantar a âncora enquanto a emoção estiver crescendo ou explodindo. A âncora não deve estar associada a uma emoção em declínio. Ao usar esse método, o problema é esperar que a pessoa tenha a emoção que você deseja usar para criar uma âncora. Pode levar muito tempo. Além disso, você corre o risco de agir um pouco como um caçador. A pessoa em questão começará a ficar intrigada com a sua presença constante, então tome cuidado para não ser advertido. Mas usar estados emocionais naturais ainda é um ótimo método para plantar âncoras improvisadas. Cultive o hábito de sempre criar uma âncora ao notar que alguém está muito feliz. Por que não, se a emoção já existe? Ainda que você não tenha planejado, nunca se sabe quando a emoção estará disponível outra vez. Então estou afirmando que você deve plantar âncoras em todos que conhecer sempre que eles demonstrarem uma emoção positiva forte. Com certeza. É simples. Depois de tentar algumas vezes, você começará a fazer isso automaticamente, sem esforço. Mas e se você não estiver disposto a esperar que alguém entre no estado emocional que você deseja ancorar? Então você deve deflagrar esse estado em si mesmo. Como vimos no capítulo sobre emoções, elas podem ser acionadas de inúmeras formas. A ancoragem é menos detectável e mais rápida do que a maioria dos outros métodos. Os outros métodos em geral despertam emoções usando associações de pensamentos. Âncoras e marcas funcionam mais como reflexos físicos. Mas, se você quiser ancorar alegria em alguém, por que não contar uma boa piada? Plante a sua âncora enquanto a pessoa estiver se acabando de rir. Ou talvez você queira provocar uma sensação de determinação ou adaptação. Então, comece a falar a respeito e provoque lembranças de um momento em que sentiram essa emoção especial. Lembre-se de usar as palavras sensoriais corretas para estabelecer associações fortes ao conduzir a pessoa à própria memória. Certifique-se de que ela esteja revivendo a emoção. Sabe quando surge uma ideia que você cisma que precisa pôr em prática ou quando vê uma coisa que precisa ter de qualquer jeito? Sabe? Quando aquele sentimento toma conta de você e não tem como parar de pensar que você simplesmente precisa possuir isso? Ou fazer? Você se lembra de como se sente? Use a sua percepção para determinar quando a emoção está no ápice. Não será difícil perceber. Você já sabe quais são os sinais físicos de envolvimento e interesse. Olhos límpidos, pupilas dilatadas, mudanças no tom da pele do rosto à medida que a circulação do sangue se intensifica, etc. Plante a âncora quando a emoção parecer estar no clímax. Não se preocupe sobre como conduzir a conversa de forma a levar a pessoa a reviver uma experiência. É um jeito comum de conversar que usamos o tempo todo. Você lembra, é uma expressão comum que pode ser usada em qualquer conversa.
Na fala cotidiana, estamos acionando constantemente associações emocionais uns nos outros. O fato de você desejar saber se as pessoas conhecem o sentimento pode ser explicado como resultado do seu desejo de que elas entendam os seus sentimentos referentes ao assunto em questão, seja ele qual for. Sabe como é? Você consegue se sentir assim? É exatamente assim que eu me sinto. Você também pode usar frases como estas. O que você prefere? Você se lembra da última vez em que sentiu? Imagine que você, como a última frase sugere, você não necessariamente precisa despertar uma memória real na pessoa com quem estiver conversando. Como você sabe, as emoções podem ser despertadas pela imaginação também. Não seria ótimo se, como você se sentiria? Exercício da âncora para criar uma âncora em si mesmo, e por que não? Você só precisa agir do mesmo modo que age para criar uma âncora nos outros. Escolha uma emoção e encontre uma lembrança ou imagine uma experiência em que a emoção seja forte. Reviva a lembrança, desperte novamente a emoção e ancore. Use este método para tornar a âncora o mais forte possível. Primeiro passo: escolha a emoção que você deseja acionar com uma âncora. Encontre uma lembrança ou imagine um cenário em que a emoção seja forte. Segundo passo: construa a lembrança ou cena imaginada, um sentido de cada vez. Primeiro visualize a aparência, como edifícios, pessoas, cores ou iluminação. Quanto mais detalhes, melhor. Depois inclua sons pertinentes. Ondas arrebentando. Uma celebração alegre. Folhas farfalhando ao vento. Animais fazendo barulho. Por último, adicione sensações corporais ou fragrâncias como a do vento, calor, suor ou algas. Vivencie a lembrança ou a cena imaginada de fora, como se fosse um observador. Terceiro passo: depois de situar todas as partes diferentes, entre na lembrança ou cena imaginada e vivencie-a de dentro. Sinta tudo. Quarto passo: quando a força da emoção estiver chegando ao clímax, plante a sua âncora, cerre os punhos e diga: nunca desista. Ou o que desejar. Mantenha a âncora por um momento até a emoção atingir o clímax e solte-a antes que a emoção enfraqueça. Quinto passo: descanse por alguns segundos. Depois repita o segundo até o quarto passo, mas, ao adicionar as diversas impressões sensoriais, tente tornar tudo um pouco mais forte do que antes. Torne as cores mais intensas, os ruídos mais altos, o calor mais forte, etc. Assim você também fortalecerá a emoção relacionada. Se você sentir que a lembrança não pode ficar mais forte, tente uma lembrança diferente que use a mesma emoção. Não fará diferença. Amplie os sentidos e a emoção em todas as vezes, e ancore do mesmo jeito de antes. Sexto passo: repita o quinto passo 3 ou 4 vezes, plantando a sua âncora todas as vezes no mesmo lugar. Se tiver feito corretamente, você deve ter criado uma âncora muito forte na sua mente. Chegou a hora de experimentar. Primeiro descanse. Vá a outro lugar, não fique no mesmo lugar onde tiver feito o exercício. Quando se sentir relaxado, acione a âncora, cerrando os punhos do mesmo jeito, por exemplo. Se a âncora tiver sido bem plantada, você será tomado pela emoção imediatamente. Na hora. Não dá para evitar. Você deu um reflexo físico a si mesmo. É uma sensação incrível. Se a emoção for fraca ou não aparecer, você programou a âncora incorretamente ou não conseguiu sentir bem a emoção ao criar a âncora. Em todo caso, só é preciso tentar de novo. Pratique, pratique e pratique mais um pouco. Criar âncoras nas pessoas é um conhecimento que requer prática para ser eficaz. É sobretudo uma questão de adquirir um hábito e ter senso de oportunidade para que as âncoras sejam estabelecidas no momento em que os sentimentos estejam no ápice. Mas é tão fácil de praticar quanto a empatia. É apenas uma questão de fazer sempre que for possível. A ideia é que se torne uma ação automática em você, assim como acontece ao se estabelecer a empatia. E de fato é uma ação automática. A única coisa que você está acrescentando é a capacidade de estabelecer âncoras positivas, não negativas, e também de ser capaz de controlar o que deve ser a âncora real. Plantar âncoras deve ser divertido e simples.
Não há motivo para usar muitas âncoras diferentes para pessoas diferentes. Use âncoras comuns e sempre use a mesma para alegria ou determinação, por exemplo. Assim você não precisará lembrar mais do que o necessário. Você deve criar o hábito de usar a sua âncora da alegria, certo toque combinado com certa palavra, falada de certo modo, no momento em que alguém estiver muito feliz, independentemente de quem seja. Logo você terá colocado a mesma âncora da alegria na maioria das pessoas ao seu redor e, como você costuma usá-la, sempre saberá como acioná-la. Não será necessário pensar no que você fez para essa pessoa em especial. Além do mais, se você sempre usar a mesma âncora para a mesma emoção, não importa quem seja a pessoa, e se a tiver plantado em muita gente, o que acha que pode acontecer se você acionar a âncora num lugar com várias dessas pessoas presentes? Isso mesmo, você deflagrará emoções múltiplas. Será uma boa surpresa. Talvez você ainda ache esse negócio de âncoras meio estranho ou místico. Se for o caso, desconfio de que você não tenha feito o último exercício. Porque na verdade é muito simples. Você cria uma associação reflexiva em si mesmo ou em outra pessoa, uma associação que conecta um comportamento, a âncora, a uma emoção anterior. É isso. Não dá para descrever mais com palavras. Para entender como funciona bem, você precisa pôr em prática. Lembre. Assim como aconteceu ao praticar a empatia, você nunca obterá um resultado negativo. O pior que pode ocorrer é não conseguir estabelecer muito bem a âncora e nada acontecer quando você tentar acioná-la. Você deve insistir até aprender. Depois que der certo, você será feliz e fará os outros felizes, enchendo-os de criatividade e todas as outras emoções positivas que você ancorou, como um sagaz geniosinho manipulador de mentes. O seu treinamento básico para ler mentes está quase acabando. Graças aos seus conhecimentos sobre empatia, sentidos dominantes e expressões emocionais sutis, agora você sabe o que as pessoas de fato estão dizendo, pensando e sentindo. Você consegue perceber quando alguém esconde que se sente pressionado ou quando mente. Você consegue interpretar e reagir facilmente a sinais inconscientes de reconhecimento e interesse que vê nos outros. Você também dominou técnicas para implantar ideias, opiniões, valores e pensamentos na mente dos outros e, pelo mesmo motivo, está mais atento àqueles que fazem isso com você. Você sabe usar âncoras para entrar no estado emocional exato que deseja e consegue fazer o mesmo com as pessoas ao redor. Mas falta alguma coisa. Você não pode se considerar um leitor de mentes se não conseguir provar aos outros que é capaz de ler a mente deles. Então, para terminar, ensinarei algumas demonstrações claras de leitura da mente que você pode usar para impressionar as pessoas. Prepare aquele olhar encantador, toque aquela música dramática e acenda os refletores. O palco é seu.